Então, vamos iniciar a aula de hoje. Hoje a gente vai ver as propriedades, tá? A intelectual e a propriedade industrial dentro da legislação. Vamos ver um pouquinho, então, o que é cada uma delas. O que é a propriedade intelectual? Então, é o conjunto de direitos relacionados às citações da mente humana. Abrange tudo aquilo que resulta da capacidade criativa e inventiva das pessoas, desde uma obra de arte até uma solução tecnológica. Então, se a gente tem uma ideia, a gente precisa registrar ela como propriedade intelectual, tá? E por que é importante? Estimula a criatividade e a inovação, garante retorno econômico ao criador, contribui para o desenvolvimento tecnológico e cultural e promove a segurança jurídica no ambiente de negócios. Então, quando a gente registra, então a gente se torna proprietário daquela ideia, daquele projeto, tá? E a gente pode cobrar até mesmo royalty caso alguém utilize ele. Então, essa é a propriedade intelectual, tá? Vamos ver mais um pouquinho sobre os livros. Aqui uns exemplos, tá? Para vocês entenderem de propriedade intelectual que a gente deve registrar. Então, abrange uma ampla variedade de criações humanas, cobrindo tanto expressões culturais quanto inovações tecnológicas. Então, qualquer obra artística é uma propriedade intelectual. Isso envolve pintura, escultura, fotografia e as produções audiovisuais. Textos e literaturas também é considerado propriedade intelectual. Livro, artigos, roteiros e produções literárias em geral. Músicas, as composições musicais, letras e arranjos originais. Software também, programa de computador, aplicativo e também sistemas. E as marcas e invenções, identidade de marca, patentes e qualquer inovação tecnológica. Qual é a finalidade, né, da PI? A principal finalidade da propriedade intelectual é proteger o criador contra o uso indevido de suas criações. Então, sem essa proteção, qualquer pessoa poderia se apropriar livremente do trabalho alheio, desmotivando a criação e a inovação. Isso dá proteção jurídica, né? Impede que terceiros se apropriem indevidamente das citações. Incentiva a inovação, estimula o contínuo desenvolvimento de novas ideias e tecnologia. E equilíbrio social, porque compatibiliza interesses do criador com acesso ao público. Por exemplo, um exemplo bem simples, né, que a gente vê muito por aí. 2 casos que acontecem muito. Principalmente, e os 2 relacionados a plágio, né? A gente vê muitas vezes os artistas recorrendo ao âmbito jurídico por plágio das músicas. Esses dias tinha um caso aí de um cara que pediu uma grana milionária para o pessoal do Metallica, dizendo que o Metallica tinha plagiado a música deles, né? Só que o que vale é quem registrou primeiro. Metallica lançou a música depois desse artista. Mas ele já tinha registrado a música bem antes. Então, o que vale é o registro e não o momento do lançamento, da inauguração, da mostra, né, no caso de uma obra de arte. Muitos escritores também, eles se utilizam do registro da propriedade intelectual para evitar também plágio, né? Muito fácil plagiar um livro, uma citação. Isso é interessante vocês entenderem bem, porque se um dia não, né? Eu espero que todos, né, avancem nos estudos, né, e vá para uma graduação, um bacharelado, quando vocês forem fazer o TCC de vocês,
tem que cuidar bastante, né? Porque se vocês escreverem uma frase de alguém no TCC de vocês e não citarem essa pessoa, isso é considerado plágio e pode ir, sim, para o âmbito judiciário. Né? Então, tu pode citar uma pessoa em artigo científico, tu pode utilizar a palavra texto, parte de um texto, uma frase, um parágrafo de outro escritor. Desde que tu cite, né? Tu faça citação, tu referencie essa outra pessoa, tá? Para que não seja considerado plágio. Se tu colocar lá, não referenciar ela, é considerado plágio, e aí a pessoa pode seguir para o âmbito judicial. Então, isso tem que cuidar bastante, principalmente quem faz, principalmente na faculdade, que geralmente os TCC estão publicados na revista científica da faculdade, fica muito exposto, né? Vai para o Google também, né? Então, fica bem exposto, é muito fácil hoje em dia descobrir um plágio, tá? É muito fácil descobrir qualquer irregularidade na propriedade intelectual atualmente. Quais são os direitos, né, garantidos ao autor? Uma vez que a sua criação é protegida, o autor passa a deter um conjunto robusto de direitos que lhe conferem controle total sobre o uso da sua obra. Então, só ele se alguém quiser utilizar, pode sim utilizar a obra dele, desde que tenha autorização do próprio autor. Então, o autor decide quem pode usar sua criação, quando, como e em quais condições, tá? Ele pode proibir cópias, pode impedir reproduções não autorizadas, pirataria e também o uso indevido por terceiros. E ele pode receber uma remuneração também. Tem direito a cobrar pelo licenciamento e a exploração econômica da sua criação. Mas ele precisa ter a propriedade intelectual da criação dele para que ele possa receber essa remuneração. Divisão da propriedade intelectual. Então, ela é dividida em direito autoral e propriedade industrial. Para ser um direito autoral, precisa ser uma obra artística, literária e científica, tem que ser uma criação original. E a propriedade industrial protege criações empresariais registradas no INPE. Tá? Então, são as invenções, as inovações que são consideradas propriedade industrial, e quando é uma obra artística, literária ou científica, é considerado direito autoral. Tá? Ambos têm todos os mesmos direitos do slide anterior, tá? Ele pode autorizar o uso, receber remuneração por ele, tá? Proibir utilização por terceiros. E o que é agora a propriedade industrial, né? A gente viu a intelectual, agora a gente vai ver a industrial. É a área da propriedade intelectual voltada especificamente à atividade empresarial e à inovação tecnológica. Compreende os direitos sobre criação que têm aplicação prática no mundo dos negócios, da indústria e do comércio. Aqui no Brasil, ela foi regulamentada em 1996, com a Lei 9.279, tá? Então, hoje, quem administra a propriedade industrial é o INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? É uma autarquia federal que é responsável pelo registro e ela que concede o direito, tá? Então, se tu registrar no INPE, tu pode dizer que tu tem direito à propriedade intelectual, à propriedade industrial daquela invenção, daquela inovação ou daquela criação. Qual é o objetivo da propriedade industrial? Proteger criações utilizadas na indústria e no comércio, garantindo exclusividade e segurança jurídica para empresas e inventores que investem em inovação. Então, quais são realmente os benefícios que a gente tem quando a gente registra a nossa criação, a nossa invenção, né? Para o empresário, exclusivamente no uso da marca e exploração da patente. Então,
tu pode ter uma patente, uma marca, registrar ela, tua inovação, tua invenção, e ser exclusivamente tua. Somente a tua empresa, a tua fábrica, a tua instituição pode utilizar aquela marca ou aquela invenção. Para o consumidor, identificação confiável de produtos e serviços no mercado. E para a sociedade, estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Quais são os principais elementos da propriedade industrial, tá? Ela tem 4 categorias fundamentais de criação, tá? Primeiro é marca, depois é patentes, tem o desenho industrial e a indicação geográfica. O que é as marcas? O que a gente registra como marca? Sinais que identificam e distinguem produtos ou serviços de uma empresa no mercado. Ou seja, é a marca, o logotipo, a identidade da empresa através de um desenho, de uma frase, através de um desenho ou de uma palavra. Tá? Patente, proteção de invenções e melhorias tecnológicas com exclusividade de exploração. Desenho industrial, proteção do aspecto visual e ornamental de produtos industriais. Muitas empresas protegem o desenho dos seus produtos. Ninguém pode fazer um desenho igual ao dele. Tá? Pode fazer o mesmo produto, mas o desenho tem que ser diferente. Indicação geográfica. Identifica produtos ligados a uma região específica com tradição reconhecida. Vocês conhecem a história do champanhe? Somente pode ser chamado de champanhe antes, qualquer garrafa de espumante, que agora é chamado de espumante, tinha lá o nome champanhe, né? Aí o pessoal da região de Champagne, que é uma cidade, registrou lá no registro deles lá, e somente o espumante feito neste local, nas fazendas deste local, com a uva que ela é plantada cultivada neste local, pode ser chamado de champanhe. Se é de outro local, tem que ser chamado de espumante. Somente de lá, somente da cidade de Champagne, pode ser chamado de champanhe. A patente é proteção de invenção, melhoria tecnológica, exclusividade de exploração. Por exemplo, tu inventa um equipamento, tu inventa um produto. Só tu pode fazer, só tu pode comercializar. Tu pode vender a tua patente e tu pode autorizar outra pessoa a utilizar mediante remuneração. Pode, mas aí tem que ter autorização tua. Só tu, ou então pode ser exclusivo teu e só tu utilizar ninguém mais. Tá? Então, existe tu ter a propriedade de indicação geográfica do teu produto. Antes, o Guaraná, não lembro de qual marca, também usava o nome Guaraná Champanhe, teve que tirar por causa desse registro de marcas aí de indicação geográfica. Conceito de marca. Então, agora a gente vai ver o que é marca, né? A gente viu que a gente pode registrar a marca, o logotipo, né? A palavra, aquilo que identifica a tua empresa, o teu negócio, tá? É o sinal distintivo que identifica, diferencia os produtos ou serviços de uma empresa em relação ao concorrente no mercado. Isso pode ser um nome da empresa, pode ser um logotipo, pode ser um símbolo, pode ser uma forma tridimensional, qualquer coisa que identifique a tua empresa. Que a pessoa olha e identifica. Por exemplo, aqui na esquina tem o McDonald's. O M do McDonald's é registrado, é a marca do McDonald's. Né? Aí, no caso de palavra, o telefone, o Samsung. Samsung não tem um desenho, mas tem a palavra Samsung com aquela fonte, aquele tamanho, ela é registrada, só eles podem utilizar. Tá? LG também, a palavra também, não é um desenho, né? Não é um símbolo. Então, tu pode registrar uma palavra, pode registrar um símbolo, um logotipo, qualquer coisa que identifique a tua empresa é a marca da tua empresa, tá?
A marca confere ao seu titular o direito exclusivo de uso em todo o território nacional. E isso é por 10 anos, tá? Esse registro ele vale por 10 anos, depois você tem que ir lá e renovar ele, tá? E não pode deixar passar muito tempo, porque se tu deixar passar outra pessoa por lá e renovar no teu lugar, a marca passa a ser ela a partir daquele momento. Renováveis indefinidamente, tá? Depois dos 10 anos. Pode ir renovando. Não tem tempo para não tem prazo, né? Uma renovação máxima. Só não pode deixar passar o prazo. Então, além da proteção legal, a marca representa o valor reputacional da empresa. Exemplos no dia a dia. Ali, nome comercial, ali. Então, empresas brasileiras, né? Petrobras e Embraer são nomes comerciais registrados. Logotipo é o símbolo gráfico do identificador. Slogan também pode ser registrado. Forma da embalagem, uma característica também pode ser registrada. Tá? Agora, o que é patente? Né? Então, a marca a gente viu lá, que é o símbolo da tua empresa, que é o que identifica a tua empresa. Patente é o direito exclusivo concedido pelo Estado a um inventor para explorar comercialmente a sua invenção. Ou pode ser uma inovação também, tá? Não precisa ser só invenção. Por um período determinado. Em contrapartida, o inventor deve divulgar publicamente os detalhes de sua criação, contribuindo para o avanço do conhecimento. Então, quando tu cria, quando tu inova, tu tem que apresentar todo o projeto, toda a ideia, como que tu tem que provar que a ideia é. Então, tu tem que explicar exatamente como que tu chegou àquela ideia. O que tu estava fazendo, onde tu estava, como tu pensou e como é que tu chegou a ela. Então, e tudo isso é público. Tudo lá no INPE é público, gente. Você entra no INPE para pegar qualquer marca, qualquer patente, vai estar lá todos os projetos, tá? Por que é público? Porque ele tem o direito de exclusividade de comercialização. Alguém pode fazer algo parecido com o dele, botar outro nome, fazer um desenho diferente? Pode, pode. Ninguém está dando o direito exclusivo dele nem criar aquilo, mas sim de proteger o que ele criou. Quando criaram o primeiro smartphone, alguém foi lá e registrou o primeiro smartphone. Mas não é só aquela marca que tem, que era o BlackBerry na época. Não é só BlackBerry que tem, nem existe mais o BlackBerry, eu acho. Depois veio vários outros smartphones, só não podiam ter o mesmo desenho, não podia ter o mesmo nome. Né? Então, claro que podemos ter outras inovações e outras criações semelhantes, mas aquela que foi o primeiro, só a BlackBerry podia comercializar. Tá? Por isso que fica público, para estimular novas invenções e inovações. Tá? Então, no Brasil, as patentes são concedidas pelo INPE. E pode ter vigência de até 20 anos para invenções, 15 anos para modelos de utilidade, a contar da data do depósito do pedido. Isso é bem legal, sabe? É bem interessante. Não é no momento que é concedida a patente para vocês que começa a contar esses 15 anos, esses 20 anos, tá? Começa a contar no momento que tu faz o pedido. E aí pode levar um tempão, pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos para ser concedido. Tá? Legalmente. Então, tu fez o pedido lá, começa a contar já esse prazo aí. Tá? Então, vamos ver o que é patente de invenção e o que é patente de utilidade que ele falou ali, né? Então, de invenção, produto ou processo novo com atividade inventiva, vigência de 20 anos. E o de utilidade é melhoria funcional em algo já existente. Aí a vigência de 15 anos. Ou seja, tu pode registrar a tua criação e tu pode registrar a tua inovação. Isso, é algo que já foi criado e tu só aperfeiçoou ele. Sim, na realidade,
não precisa só renovar. Tu fez uma melhoria nele, ele não é mais o mesmo produto. Ele é outro produto. Aí, tem a vigência de 15 anos esse teu registro. O desenho industrial, né? Vamos ver o que é proteger, né? Como é que a gente protege o desenho industrial? O desenho industrial protege o aspecto ornamental ou estético de um produto, ou seja, a forma plástica e as configurações visuais que lhe conferem aparência, características, sem considerar seu funcionamento. Então, o desenho industrial, ele não quer saber o que aquilo faz, se ele funciona ou não. É mais a embalagem, é o invólucro, tá? Do teu produto, tá? Então, no caso ali, embalagens, formato e aparência visual de frascos, caixas e recipientes com design exclusivo. Geralmente, as empresas de perfume fazem isso, tá? Então, eles têm aqueles frascos todos desenhadinhos e eles registram aquele design, tá? Objetos de uso, então, aparência estética de móveis, eletrodoméstico, calçados e acessórios. Por exemplo, vocês já viram que tem vários calçados que tem marca. Vocês já viram aquele calçado que tem a sola vermelha? Só ele pode ter a sola vermelha com aquele nome dele. Tá? Então, nenhum calçado, outro calçado, pode ter a sola vermelha. Tem vários calçados de sola vermelha aí, né? Mas não tem a mesma tinta, a mesma pintura, né? Então, só aquela marca pode ter calçado com a sola vermelha, é o design. Por exemplo, móvel. Vocês já viram móvel com o nome do seu criador? Muito móvel tem o nome do seu criador. Muito, e é só ele que tem. Podem outras pessoas fazer um móvel parecido? Pode. Mas tem que ser parecido, não pode ser idêntico daquele criador. Vários artistas que fazem móveis registram o móvel dele e as lojas vendem aí depois. Até utilizam o nome do artista, mas o móvel não é como o mesmo desenho dele. Padrões ornamentais, estampas, texturas e configurações lineares aplicadas às superfícies de produto. Tá? Até na indústria têxtil, os padrões de algum padrão de algum tecido, ele também é de propriedade. Então, por exemplo, vocês já viram um tecido que ele é um zigue-zaguezinho assim? Sim. Vocês já viram? É todo assim. Só ela pode ter vários tecidos com esse padrão aqui, mas com o padrão que foi registrado lá, somente aquele, que ele é em 3 cores diferentes. Cada linha tem uma cor. É o famoso tecido zigue-zague, padrão zigue-zague. Vocês já viram? Esse aqui, ó. Eu estou usando uma imitação, tá? Esse aqui, ó. Esse desenho aqui, ó. Você já viu que você já deve ter visto muitos tecidos com esse desenho aqui, né? Ele é extremamente conhecido no mundo da moda. Ele é assinado, não esse, tá, gente? Eu comprei os camelôs, com certeza não é assinado. Não sei de comprei, deve ter sido no camelô aqui no... Esse tecido, esse desenho de tecido, ele é assinado. E, sabe, e o cara teve que mostrar, provar como é que ele chegou a esse desenho aqui. Sabe o que é isso aqui? Esse desenho aqui? Essa história desse desenho aqui? Isso aqui é o seguinte, quando os navios chegavam no porto, lá eu acho que esse tecido, se eu não me engano, é de um artista africano. Quando chegavam lá no porto, o pessoal não sabia ler nem escrever, não sabia escrever, não sabia assinar que estavam recebendo o material. Aí eles pegavam, sabe essas almofadas de carimbo? Eles pegavam, botavam a mão assim eu acho, assim, nesse formato, na almofada de carimbo, e batiam assim. Se vocês olharem, isso aqui é exatamente, deixa eu ver se eu consigo pegar um. Isso aqui é exatamente, ó, a mãozinha aqui sendo batida. Aí foi assim que ele provou que foi ele que fez, né? Então, ele fez todo o desenho, como ele chegou nessa criação desse tecido, para ele ter propriedade industrial.
Só um pouquinho antes que eu esqueça, eu preciso tomar meu remédio. Então, indicação geográfica ali, ó, o vinhozinho. Falei de champanhe, né, que é internacional, agora vamos usar exemplos nacionais aqui do Brasil, tá? Indicação geográfica. Identifica produto. O pessoal dos vinhos faz muito isso porque eles são premiados, né? Vinho recebe muito prêmio, né? Eles gastam muita grana para isso, né? Então, o pessoal que faz vinho, que produz vinho, eles registram muito, né? Indicação geográfica, identifica produto ou serviço originário de um local específico, cuja qualidade, reputação ou característica se deve essencialmente à sua origem geográfica. Então, existem dois tipos: a indicação de procedência, que apenas aponta o local da produção, e a denominação de origem, que vincula a qualidade do produto àquela região. Ou seja, aquele produto tem aquela qualidade porque ele é produzido naquela região. Tá? Por exemplo, exemplos brasileiros, a cachaça de Paraty, que é feita lá no Rio de Janeiro. Então, só ela pode ter esse nome. Tá? Então, não pode ter cachaça de Paraty feita aqui no interior do Rio Grande do Sul. Café do Cerrado Mineiro é outro exemplo também. O queijo da Serra da Canastra. E aqui nós temos, aqui no Rio Grande do Sul, o Vale dos Vinhedos, né? Que é onde se produz a maioria dos vinhos aqui gaúchos, né? Que já ganharam vários prêmios internacionalmente. Então, exemplos, né, de propriedade intelectual, propriedade industrial por região, por geografia. E os direitos autorais, o que são? Protegem as obras artísticas, literárias e científicas, garantindo ao autor o controle sobre a utilização de suas criações. Então, a gente já falou, né, ela foi regulamentada pela Lei 9.610 dos direitos autorais. Eles podem ser morais e podem ser patrimoniais, tá? Moral é quando ele está vinculado à personalidade do autor. Aí ele inclui o direito de ter um nome reconhecido na obra e de preservar a sua integridade. Tá? E o patrimonial permitem ao autor autorizar ou proibir o uso econômico da obra, reprodução, distribuição, adaptação e comunicação ao público. Olha só, gente, até 70 anos após a sua morte, mesmo ele morrendo, por 70 anos, ninguém pode reproduzir a obra dele se ele não autorizou, né? Se ele deixou lá, só ele. Aqui o direito é dele. Então, ele não tem só o direito sobre a autoria. Aquilo é de propriedade exclusiva dele. Aquela ideia é de propriedade exclusiva dele. Aqui, exemplos de obras que são protegidas por direitos autorais, tá? Direito autoral abrange uma vasta gama de criação, que expressa a inteligência e sensibilidade humana em diferentes linguagens e suportes. Então, livros e textos são protegidos, tá? Por direito autoral. Filme e qualquer produção audiovisual. As fotografias e música, tá? Todos esses quadros são protegidos pelos direitos autorais, tá? A proteção surge automaticamente com a criação da obra, sem necessidade de registro obrigatório, tá? Quando é direito autoral. Embora o registro seja recomendado como prova de autoria. Se tu não registrar, tem como provar ainda que é tua aquela obra, tá? Mas tu está com ela aberta, né? Se alguém quiser utilizar ela, vai poder utilizar. Tu vai ter que ir para a justiça para provar que ela é tua. Mas se tu registra, tu já tem uma prova de que a obra realmente é tua, tá? Acabou? Então vamos para a parte 2.
Agora a gente vai ver a intelectual versus a industrial. Então, é importante, tá? Vocês entenderem bem a diferença entre esses dois, tá? Então, intelectual, ela é bem mais ampla, abrange toda a criação da mente humana, incluindo obra, literatura, pesquisa científica e projeto industrial. A propriedade industrial, ela é uma parte específica. Tá? Ela é na criação direta na atividade industrial como marca, patente e design que a gente viu lá. Então, é a marca, o logo, a patente, o produto, a criação ou a inovação e o design, que são as embalagens, as formas, os invólucros. Então, tá. Foco da propriedade intelectual. Então, a propriedade intelectual protege a criatividade humana em sua forma mais ampla. Esse é o mais difícil, tá? É muito difícil da gente provar que a invenção, que a propriedade intelectual é nossa, se a gente não faz o registro dela. Até mesmo porque, quando tu não faz o registro, embora tu tenha que provar, para registrar, tu tem que provar que ela é tua, mas sem o registro fica muito mais difícil de tu ter a recompensa financeira pela tua propriedade, tá? Então, obras artísticas. Então, se um dia vocês resolverem escrever um livro, pintar um quadro, fazer uma música, é interessante que vocês registrem todos os momentos que vocês estão fazendo isso. Mas de vídeo, imagens, fotos, pessoas, envolvam pessoas para que vocês tenham provas, porque se vocês quiserem registrar, vocês têm que provar que ela é de vocês, né? Está lá público, né? Como que vocês chegaram até aquela ideia, tá? Então, obras artísticas, que é música, pintura, escultura, produção cultural, são protegidas pelo direito autoral. Não esqueçam, está dentro da propriedade intelectual. As obras aliás, música, pintura, filme, livro, é tudo propriedade, direito autoral. Obras literárias, livro, artigo, roteiro, demais produções escritas também são amparadas pela legislação. Também é direito autoral, tá? Criações científicas, como pesquisa, descoberta, inovação de campo científico, integram o universo da propriedade intelectual, tá? Então, tudo que não é palpável, apesar que uma obra de arte ela é palpável, tudo que tu realizou através da tua mente, da tua inteligência, do teu pensamento, tu não fez uma criação de um produto, de uma invenção, tá? É propriedade intelectual. Não confundam escultura, quadro, livro, que parece que é algo palpável, tá? Isso é propriedade, essas coisas não são propriedades industriais, elas são intelectuais. Porque pode, embora o livro seja palpável, a escultura é palpável, o quadro é palpável, tu teve que utilizar o teu intelecto para fazer aquilo, tá? Diferente de uma invenção para a indústria ou de uma inovação, tá? Aquilo tu gerou algo, mesmo que seja tu gerar um processo, criar um novo processo, é propriedade industrial e não é intelectual, tá? Agora vamos ter foco na industrial. É o ramo da propriedade, olha só, ela está dentro da propriedade intelectual, tá? Mas é voltado exclusivamente para a inovação e para a criação, tá? E ela é voltada para a indústria. Então, o objetivo é proteger criações que geram valor econômico e vantagem competitiva para a empresa. Então, um livro, uma escultura, uma música, ela não tem utilidade para a indústria, né? Ela, mesmo sendo algo palpável, ela não é uma propriedade industrial, ela é intelectual. O que é considerado industrial? Marca, como a gente viu, patente, desenho industrial e indicações geográficas. Tá? Então,
Por que indicação geográfica? A gente viu ali o modelo dos vinhos, o exemplo dos vinhos, né? É algo que é feito industrialmente. Então, o vinho ainda pode ter duas patentes, além da geográfica, ainda pode ter a de... Patentes não, desculpa. Ele pode ter duas propriedades. Além da geográfica, ele ainda pode ter a do design por causa do modelo da garrafa, caso a empresa queira. Como é que a gente registra uma propriedade intelectual? É algo que tu não tem, tu não tem ali, né? Como é que tu vai dizer que tu inventou aquilo? Que foi tu que inventou e tu não pegou uma pessoa, né? Ela inventou lá um desconhecido qualquer, tu pegou a ideia dela e tu tá lá registrando. Tem que provar como que tu pensou naquilo, tá? Então, uma das características mais importantes da propriedade intelectual é que certas criações são protegidas automaticamente, sem a necessidade de qualquer registro formal, tá? Então, música, às vezes não precisa ir lá registrar, tá? Precisa provar que foi tu que criou, tá? É o caso das obras autorais. Assim que o autor escreve um livro, compõe uma música ou cria uma obra artística, a proteção surge de pleno direito. O registro, quando feito, serve principalmente como prova de autoria e data de criação, mas ele não é obrigatório. Mas, se for para a justiça, né, ele é uma das principais provas do registro, tá? Então, proteção automática, ele surge no momento da criação, independente do registro. O registro é facultativo para esses casos, e a vigência dos direitos autorais protege por toda a vida do autor e por mais de 70 anos após a sua morte. Não é automático. O titular precisa realizar um processo formal de registro junto ao órgão competente para garantir seu direito. Primeiro, ele vai lá e faz o pedido do registro, tá? Requerente, protocolo, pedido, com toda a documentação necessária. Aí vai para análise e vai para exame. O órgão competente avalia os requisitos legais e técnicos da solicitação. Aí sim, depois ele passar por essa fase, é feita a concessão da proteção. Após a aprovação, o titular recebe o certificado, e aí sim, com esse certificado, a exclusividade dele está garantida. Regra de ouro: sem registro formal, não tem exclusividade, tá? Qualquer outra pessoa pode fazer aquilo, pode né, copiar aquilo que tu inventou. Qualquer pessoa pode usar livremente uma marca ou qualquer invenção não registrada. Desde que tu tenha provas que foi tu que inventou aquilo, né? Ou que inovou. Se tu não registrou, não tem. Qualquer pessoa pode usar e ter vantagem econômica sobre aquilo. Então, a gente falou que o registro industrial, ele é feito lá, o registro da propriedade, ele é feito lá no INPE, né? Nesse instituto aí. É o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ele é um órgão federal, tá? Que vai proteger, né, a tua criação, a tua inovação, tá? Então, ele foi criado em 1970, uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então, ele que executa as normas, ele que faz o registro, ele que faz as análises, tá? É ele que emite o certificado. Então, o que ele faz? O que tu pode, né, proteger, pode ser protegido pelo INPE? Registro de marcas comerciais e de serviços, concessão de patente de invenção e modelo de utilidade, registro dos desenhos industriais, registro de indicação geográfica, averbação de contrato de transparência de tecnologia. Isso pode ser registrado. Olha, tem uma empresa, tu fez um logotipo para ela, vai lá no INPE e registra. Registrar logotipo é bem fácil. Registrar nome é bem tranquilo lá, não é caro para registrar. O nome da tua empresa ou a tua marca, né? Então, do teu logotipo. É bem tranquilo e protege para que ninguém mais utilize.
Tem o teu nome, depois quando vê, hoje é muito fácil tu criar um site, né? Quando vê, tem outras, tu vai colocar lá no Google, Alcides Maia, provavelmente você deve ter mais de outras empresas com esse nome de Alcides Maia. Mas provavelmente Alcides Maia, com aquela fonte, aquela cor, aquele logotipo, aquele estilo, só Alcides Maia tem, porque é registrado. Ninguém mais pode utilizar. Por que é importante a gente registrar, né? É um investimento estratégico que garante direito e protege o negócio de forma sólida e duradoura. Vocês imaginam, a gente viu lá na aula de marketing, né, que a gente tem que fortalecer a nossa marca, colocar a marca no mercado, trabalhar a nossa marca, aí tu gasta uma grana no teu marketing, coloca lá nas redes sociais e não registra a tua marca, quando vê outra pessoa está utilizando também. E o consumidor vai saber se é tua ou se é do fulano? Não, a marca é igual, é a mesma. Tu gastou grana fortalecendo, outra pessoa ganhou, né, os louros dela sem gastar nada. Então, quando a gente cria uma empresa, uma das primeiras coisas que a gente faz é registrar o logotipo dela e o nome dela lá no. Se eu não me engano, paga 100 e poucos pila, registro os dois lá. Não sei se ainda está isso, faz tempo que eu não faço isso. Vai te garantir direito exclusivo, então somente o titular registrado pode usar. E até, gente, é bom vocês, antes de criar um logotipo, um nome de uma empresa, ir lá no INPE, verificar se já não tem igual. Porque senão tu vai ser só mais um, no meio de tantos com o mesmo nome. Fora que tu vai confundir o teu cliente também, quando ele for te procurar lá no Google, né? Para te achar. Então, é bom até a gente olhar lá no INPE, tem um registro das empresas, coloca lá na lupinha o nome e vai dizer quantas empresas, da onde que elas são com o mesmo nome que o teu. Vai te dar segurança jurídica, tá? Então, tu tem respaldo legal para agir contra qualquer violação ou uso indevido da tua marca e proteção contra cópias. Impede que concorrente se aproprie indevidamente da criação da marca ou da tua invenção. Então, e a marca, né? Como é que a gente protege, né? Então, a marca, a patente, a gente pode proteger tudo lá no INPE, tá? Então, a marca é um dos ativos mais valiosos de qualquer empresa. Bem dizer que não é um ativo, é um grande ativo, né? Tanto é que tem empresas aí que vivem em brigas judiciais por causa das suas marcas. Vocês conseguem imaginar um McDonald's sem os arcos? Sem o M dele? Não tem. Se tirar o M do McDonald's e colocar, não sei, eu nem sei como se escreve McDonald's. Né? Eu escrevo Mac, eu escrevo M-E-Q-U-I. É assim que eu escrevo o Mac. Então, a marca do Mac é os dois arcos. Não tem outra. A marca do iPhone é a maçã mordida. A marca da Volkswagen é, eu nem sei como é a marca da Volkswagen, é um W e um V, né? Assim, não sei, ou assim, não sei. Motorola também. Motorola é um M também. Então, a gente identifica muitas vezes pela marca. Tu nem escreve o nome. Né? Então, é importante proteger o nosso logotipo, tá? E isso é um ativo da tua empresa. A marca e o nome são ativos da tua empresa. Tu não pega teus produtos, teu serviço e deixa na rua para qualquer um pegar, né? Assim, vou pegar, eu produzo camiseta, vou largar ali na rua uma pilha de camisetas. É ativo da nossa empresa também. A marca é a mesma coisa. É a mesma coisa, é um ativo igual todo o mobiliário que tu tem na empresa, todo o investimento que tu fez, todo o teu estoque é ativo igual. Tá? Então, o que a proteção garante? Tá? O titular tem exclusividade de uso em todo o Brasil. Olha só, dependendo da atividade da tua empresa, tu tem que registrar no Brasil e fora. Então, tem a propriedade intelectual nacional, industrial nacional e a internacional. Vocês viram a história daquela cientista que tinha feito o medicamento lá para tetraplégico, lá no Rio de Janeiro?
Vocês não viram? Como é o nome daquela ginasta que ficou tetraplégica? Esqueci o nome dela. Ela está fazendo tratamento com essa cientista. E ela está recuperando os movimentos. Essa cientista, ela registrou do bolso dela, que a Faculdade do Rio de Janeiro não tinha dinheiro, e a gente aqui no Brasil, a gente sabe que investimento em pesquisa, né? Ninguém dá muita bola, o governo não investe em pesquisa. Há milhares de anos a gente, né, não investe em pesquisa. Ela, do bolso dela, ela pagou as duas patentes, a internacional e a nacional. Aí, na hora de renovar a internacional, ela não conseguiu renovar por problemas financeiros. A pesquisa dela está liberada para quem quiser usar. No mundo aí, só no Brasil ela conseguiu, tá? No Brasil ela renovou e é só ela que pode usar aqui no Brasil. Ela, no caso é ela, porque ela pagou do próprio dinheiro, do próprio bolso, não sei como ficou lá com a faculdade do Rio de Janeiro, porque ela utiliza o espaço da faculdade, né, os equipamentos da faculdade para isso. Mas só aqui no Brasil, só ela ou a faculdade lá do Rio de Janeiro que podem utilizar o resultado dessa pesquisa. Mas no mundo está liberado agora. Se uma grande indústria farmacêutica pegar a pesquisa dela lá e registrar, só eles vão poder fazer o medicamento de tratamento, utilizar os benefícios da pesquisa dela, que ela está há anos, 20 anos, fazendo uma pesquisa, e por causa de falta de incentivo, está aberto para o resto do mundo inteirinho registrado. E o pior, depois se tu não renova a tua patente, tu não tem direito a abrir ela novamente no teu nome. Perdeu. Ela não pode chegar lá agora, eu vou lá e vou registrar. Vem dinheiro, entrou uma grana, vendi um carro lá, vou registrar. Não pode mais. Ela não pode mais registrar. Tá? Então, ela perdeu. Então, nós estamos só agora no Brasil. Então, se tu quer, dependendo da atividade da tua empresa, tem que registrar no Brasil e fora do Brasil também, para que ninguém no mundo utilize, tá? Então, então é para exclusividade em todo o território brasileiro, evitando que concorrentes utilizem nome, logotipo ou um símbolo semelhante. A ação da infração de marca, aqui, ó, consequências da violação, tá? Ação de infração de marca com pedido de indenização, se alguém utilizar código de indenização pela utilização. Medidas liminares para suspensão imediata do uso. Responsabilidade civil e criminal, ele vai responder nas duas esferas na justiça. E ele ainda tem obrigação de reparar os danos, tanto material quanto moral, tá? De quem é do proprietário da marca. Qual é a vantagem competitiva, que é o que interessa para a gente aqui na aula de administração, né? Então, a gente tem que entender primeiro por que a gente tem que proteger, e é para isso que a gente protege, né? Por isso que a gente inventa, para isso que a gente inova. Porque a gente quer ter vantagem no mercado sobre os nossos concorrentes, tá? Então, proteger a propriedade industrial não é só para se defender. Tá? Então, ela é uma vantagem competitiva. Então, empresas que registram suas inovações constroem barreiras sólidas, se posicionam de forma diferenciada. Primeiro, tu tem a tua identidade fortalecida. É só tua aquela identidade. A pessoa vai te reconhecer por aquilo, tá? Tu tem posicionamento de mercado. Então, empresas com ativos protegidos se diferenciam da concorrência. Tu está protegendo o teu ativo. Tu protege teus bens, tu tem que proteger a tua marca, o teu nome, tá? E o crescimento sustentável. A proteção intelectual cria condições para crescimento consistente, atraindo investidores e parceiros estratégicos. Então, se tu vai atrair investidor, tu não vai fugir nunca da propriedade. E o negócio é valorizado também, né? A valorização do negócio. Marcas e patentes são muito mais do que proteção legal. Ela é um ativo estratégico que compõe o patrimônio intangível de uma empresa e pode representar uma parcela significativa do seu valor de mercado. Tanto é que muitas empresas, elas dão a cessão, né? Te dão o direito de utilizar a marca dela, que são as franquias, né? Tu não pode abrir uma loja lá, que é uma franquia, eu acho que o Boticário é franquia, se eu não me engano.
Pode abrir uma Boticário, mas tu pode utilizar o nome da Boticário, o mesmo layout, o mesmo estilo, vender os mesmos perfumes, mas vai pagar o quê? Royalties, né? Eles te dão o direito, é deles, o direito é dele. O inventor lá da Boticário, que fez aquele desenho, né? O logotipo, o nome, é dele. Mas ele te concede o direito de utilizar. Quer utilizar meu nome? Quer utilizar meu logo? Quer vender meus perfumes? Quer ter uma loja nesse estilo? Ok, tu pode utilizar. Então, qual é o ativo dele? Provavelmente ele nem tem mais loja agora. Ele só vive dos royalties da franquia dele. Qual é o ativo? Ele registrou lá. E o que ele tem de ativo agora? O ativo dele é a marca dele. Ou dela. Eu digo dele porque é o Boticário e não a Boticário. Então, é o ativo dele. Ele fez uma criação, simplesmente registrou o logotipo e o nome, e agora ele vive disso. Vive dos royalties desse registro que ele fez lá. Gastou uns 200 pila. E se você parar para analisar quem gosta da Cacau, Tem a Cacau. Aqui teve uma noção da vida. Deve ser que são franquias diferentes, donos diferentes. Mas é óbvio que tu tem que respeitar tudo aquilo que está no branding da marca, né? Então, não pode vender nada além disso. Vocês viram o filme do McDonald's? Vocês não viram? Lá no iníciozinho, o McDonald's eram de 2 irmãos, né? Não é desse dono aí, que é hoje, né? Então, eles eram de 2 irmãos que tinham lá a lojinha deles no interior, numa cidade do interior dos Estados Unidos. E eles só vendiam hambúrguer, batata frita e refrigerante. E por que chamou a atenção o McDonald's? Antes era assim, até que no Brasil, agora não é mais. Tu chegava no caixa, tu pagava e o lanche já era te entregue ali na hora. Não é? Hoje não, né? Hoje tu vai no caixa, paga e fica lá esperando o teu número. Não, antes, que era o modelo original dos irmãos lá, tu chegava, pagava e teu lanche te vinha. Aí, só que eles não protegeram o nome deles. Eles não fizeram o registro do nome deles. E aí chegou um outro cara que vendia. O dono de hoje do McDonald's, ele era vendedor de. Gente, eu acho que ele era vendedor de sorvete. Eu não lembro mais do filme. Se vocês olharem o filme, me lembrem depois. Acho que ele era vendedor de sorvete. E aí ele foi levar sorvete para os irmãos vender lá na loja deles. E ele nunca tinha ido. Foi a primeira vez que ele foi. Ele chegou lá e viu aqueles caras trabalhando em fila, mais atendimento rápido, um monte de carro parado, uma lojinha assim, não tinha nada em volta, só a loja dele com a iluminação. E ele chamou aquele negócio. Aí ele tentou vender sorvete, já foi sorvete. Aí os caras, não, a gente está feliz assim, vendendo hambúrguer, batata frita e refri. Olha só, os caras tinham 3 produtos. Para esses 3 produtos, meia dúzia de produto lá na dispensa deles para fazer, que é alface, tomate, a carne de hambúrguer, pão, maionese, molho, para vender 3 produtos. E eles estavam felizes do jeito, tanto é que eles ainda têm, né? Só que não pode usar o nome McDonald's, eles usam outro, não sei se eu já devo, não sei se também. Mas eles continuaram fazendo a mesma coisa. E aí, cortando a história, esse cara foi lá, né? Praticamente tirou deles, tirou a marca, tirou tudo, porque eles não tinham história, ele foi lá, registrou e começou a usar a marca McDonald's no mesmo estilo. Só que aí ele botou o sorvete e aí ele começou, eu acho que é o sorvete, nossa, tem o sorvete lá. Ele começou com os royalties, ele começou com o registro, ele dava direito a outras, como é, né? Não é uma franquia, dava direito de outras pessoas a utilizar. Só que quando ele fazia visitas periódicas nos locais, aí chegava lá, os caras estavam vendendo, cachorro quente, estavam vendendo patinha não começou a dizer, não fazer de conta, patinha, coxinha, se fosse aqui no Brasil, não. E não pode a franquia fazer exatamente o que está ali. Tanto é que tu vai no McDonald's hoje e tem as mesmas coisas para vender em todos os lugares.
Tu vai chegar em qualquer McDonald's, é o mesmo produto que tem para vender em todos eles, não tem nada de diferente. Tu não vai chegar, vamos no McDonald's ali da Andradas, porque no McDonald's da Andradas tem passeio com paçoca de sobremesa. Tem. A única coisa que tem diferente no McDonald's do Brasil, ainda tem Guaraná, não tem, mas não tem, acho, mais Guaraná. Mas aqui tinha Guaraná para vender na máquina. Então, agora a única coisa que nós temos diferente tem. Em alguns países, eles deixam, né, algo da região, do país, da cultura, para oferecer, mas aí tem que ser igual em todos os McDonald's, tá? Então, para vocês entenderem o que é o ativo, né, qual é a importância de tu ter um registro da tua marca e da tua patente, tá? Da tua marca e do teu nome. Então, isso também vai exemplo de valorização do negócio, né? Então, esse ativo ele tem que estar no balanço, tá? A propriedade industrial registrada podem ser contabilizadas como ativo intangível no balanço patrimonial da empresa. Então, a tua empresa vai ter, além dela valer aquilo que tem lá dentro, os bens da tua empresa, a marca e o nome dela também se torna um bem da tua empresa e ela entra no balanço patrimonial. Licenciamento. O titular pode licenciar o uso da marca ou patente a terceiro, gerando receita recorrente, que é esse caso, né? Da franquia que a gente falou até agora. Atração de investimentos. Empresas com portfólio de propriedade intelectual registrada, ela é mais atrativa para investidor e tem maior facilidade. O investidor vem para jogar o dinheiro dele fora. Ele não vai investir numa empresa sabendo que daqui a pouco alguém pode roubar ali a marca dela e o nome dela. Né? Então, ele quer algo que seja realmente certo para ele, seguro, tá? Então, ele marcas globais como Apple, Google, Coca-Cola, tem seu valor de mercado composto majoritariamente por ativo intangível, incluindo a propriedade intelectual. Então, imagina, a Coca-Cola, a Apple, qual é o outro que é do Zoli? Google, o nome deles vale mais, a marca e o nome vale muito mais do que o que eles têm de ativo tangíveis. Então, saber trabalhar marca, saber trabalhar nome também tem essa importância. Então, só repetindo para vocês, tá? Isso aí a gente precisa saber, é tema de prova, tá? Riscos de não registrar, vai perder a exclusividade, o concorrente vai poder utilizar, fora todo o prejuízo financeiro que tu vai ter. Tu já teve, né, todo o teu investimento para fortalecer a tua marca lá no marketing, aí depois tu ainda vai ter prejuízo com litígio, perda de cliente, mas todo o rebranding que tu vai ter que fazer, porque tu fez todo o teu marketing baseado naquela marca e naquele nome, tu perdeu ela, tu vai ter que fazer o rebranding de novo. E fora os danos à reputação, que é, né, já é um custo altíssimo, muitas vezes maior do que o custo do registro, que teria sido para registrar, tá? Então, dica prática, o custo do registro no INPE é significativamente menor do que um custo de processo judicial por violação de marca e patente. Realmente insignificativo mesmo esse valor. Agora, o que é a propriedade intelectual aqui na administração? Então, para o administrador moderno, a propriedade intelectual deixou de ser um tema exclusivo de advogados e passou a ser de competência estratégica fundamental. Tá? Então, por quê? Para proteger a inovação. Então, qual é a principal característica do empresário, do empreendedor? É a inovação, é ser inovador. Então, se essa é a nossa principal característica, a gente precisa proteger ela. Identificar e registrar ativos, seja ele intelectual ou não, mas a gente tem que ter todos os ativos da empresa registrados, tá? Gerenciar ativos intangíveis, mapear, valorar, explorar estrategicamente um portfólio de propriedade intelectual da organização como fonte de vantagem competitiva. E evitar infrações legais. Então, é isso que a gente tem que fazer em relação, nós, administradores, temos que fazer em relação às propriedades, aos ativos intangíveis da empresa, tá?
Verificar se produtos, marcas e processos da empresa não violam direitos de terceiro, prevenindo litígios e sanções. Por isso que eu digo, quando vocês forem registrar algo, inventar algo, vai lá no INPE antes e verifica se já não tem um processo parecido em andamento. Parecido pode, tá? Vai lá e faz um pouco diferente o registro também. Inovação e competitividade. Aí é o ciclo virtuoso da inovação, tá? Então, empresas que inovam dependem da proteção intelectual. Então, a empresa que é inovadora não tem como vai ter que fazer a proteção, tá? Porque a proteção impulsiona o crescimento, garante retorno sobre investimento, tá? Em produção e desenvolvimento. Cria barreiras de entrada para o concorrente, estimula novos ciclos de inovação, atrai talentos e parceiros estratégicos, fortalece a posição competitiva, tá? Então, é um ciclo. Primeiro, tu vai investir em pesquisa e desenvolvimento. Tu vai criar a propriedade intelectual, vai registrar, proteger, vai colher e investir. Então, está sempre renovando esses 4 pontos, tá? Por isso que é um ciclo. Economia do conhecimento. Então, a gente vive nessa era, né? A gente está sempre tentando diminuir os nossos custos, tá? Em que os ativos mais valiosos de uma empresa não são as máquinas ou o estoque, mas sim ideias, inovações e informação. Então, nesse cenário, a propriedade intelectual deixou de ser uma proteção opcional e passa a ser um pilar estratégico. Por isso que eu digo, dependendo da atividade da empresa, você nunca vai fugir de fazer o registro da propriedade, tá? 80% das empresas têm seu valor de mercado composto majoritariamente por ativos, tá? Ele é um dos índices da Bolsa de Valores, tá? Esse aqui. 13 trilhões é o valor estimado dos ativos intangíveis na economia global, segundo um estudo recente. 3 vezes mais competitiva, as empresas estão 3 vezes mais competitivas com portfólio de proteção industrial ativo e crescem até 3 vezes mais rápido. Concluindo a aula 3, aí a gente vai para o intervalo e voltamos para a aula 4. Propriedade intelectual representa um dos pilares fundamentais da gestão empresarial moderna. Então, proteger a criação, proteger a inovação, proteger a marca é, sim, uma obrigação de todo administrador, tá? A gente tem que proteger as criações, a gente tem que proteger as inovações, principalmente para garantir a vantagem competitiva. Então, a mensagem final. Em um mundo onde ideias valem mais do que máquinas, registrar e proteger a propriedade intelectual é investir no maior ativo da empresa, que é o conhecimento. Alguma dúvida sobre propriedade intelectual e industrial? Vocês entenderam a diferença entre os dois, principalmente? Agora são 20h11. Então, só um tempinho para banheiro e água. 20h16 eu faço a chamada. Então, primeiro, o que é uma sociedade? Qual é o conceito? Definição jurídica. Sociedade é a união de 2 ou mais pessoas para exercer a atividade econômica em comum e dividir entre si os resultados. Então, é um contrato plurilateral em que cada parte assume obrigações e titulariza direitos recíprocos com vistas a um fim econômico compartilhado. Então, para ser sociedade, tem que ter, no mínimo, 2 pessoas, tá? Ela tem base legal lá no Código Civil Brasileiro, que regula a sociedade nos artigos 981 até 1141, estabelecendo os requisitos de validade, os tipos societários admitidos e as regras gerais para
o funcionamento, tá? Então, a affectio societatis, que isso está em... Gente, esqueci. A língua que o Papa fala. Vocês não lembram? Meu Deus, que branco que me deu. O Papa não fala, mas tem a língua original, né? Eles falam todas as línguas, mas tem a língua original deles lá. Depois, daqui a pouquinho eu lembro. Que a vontade de associar-se é elemento essencial de qualquer sociedade. Latim. Latim, obrigada. Ele falou latim. Então, por que a gente cria uma sociedade, né? Qual é o objetivo da gente, né? Criar uma sociedade. Então, a constituição de uma sociedade atende a finalidades econômicas e organizacionais, bem definidas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, uma sociedade ela tem que estar lá definida, tem que estar registrada lá em todos os órgãos, a gente viu na aula passada, né? Junta Comercial, Receita Federal, tem que ter o contrato, tá? Então, quais são os ordenamentos jurídicos, tá? Que aqui no Brasil é exigido? Primeiro, exercício da atividade econômica. Então, eles vão explorar conjuntamente uma atividade produtiva, os sócios, né? Seja ela comercial ou de prestação de serviço com, né, a intenção de gerar riqueza. A organização empresarial, a estruturação jurídica e administrativa que confere segurança, previsibilidade em relações internas e externas dessa empresa. E a divisão dos lucros e também das responsabilidades, ou seja, a responsabilidade de cada sócio está de acordo com a quantidade de ações que ele tem dentro da empresa. Tá? Então, partilha de resultado positivo, que é lucro, né? E distribuição equilibrada dos riscos e das obrigações entre o sócio, conforme aquilo que foi pactuado. Quais são os tipos de sociedade, né? No direito brasileiro? Então, o Código Civil brasileiro distingue duas grandes categorias de sociedade, com regimes jurídicos, órgãos de registro e requisito distinto, tá? A sociedade simples e a sociedade empresária. O que é a simples? É voltada a profissionais liberais e atividades de natureza intelectual, científica ou artística, sem caráter predominantemente empresarial. Lembra que a gente viu a semana passada? Quem são esses profissionais? Lembram? São advogados, médicos, engenheiros, arquitetos. Eles não têm uma sociedade empresarial porque eles são profissionais liberais. Tá? A sociedade empresária explora uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços com uma estrutura tipicamente empresarial. É a que a gente mais conhece, essa. É a sociedade empresária. A distinção entre os dois tipos é fundamental. Porque a gente não registra as duas no mesmo órgão, tá? Então, o órgão de registro competente e as obrigações legais de cada sócio, tá? Então, é diferente. A sociedade simples, o que é? Constituída por profissional que exerce atividade predominantemente intelectual, científica, literária ou artística. Nesse modelo, o trabalho técnico ou criativo do sócio é o elemento central da atividade desenvolvida e não a estrutura empresarial entre si. Quando o objeto social não exigir a organização dos fatores de produção típica da empresa, a sociedade sempre vai ser considerada simples. Quais são as características? Prestem atenção. Guardem esse slide. Característica de uma sociedade simples. A atividade dela é intelectual. É a principal característica. Tá? Os sócios geralmente exercem pessoalmente a atividade. Se eu não sou médico,
E eu não vou dar para, né, outra pessoa realizar o meu atendimento. É eu que vou lá e vou fazer o atendimento. Né? Menor complexidade estrutural e administrativa. Ela é registrada no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. E ela é regulada principalmente pelo Código Civil. Exemplos de sociedade simples, clínica médica, quando constituída por médicos que exercem pessoalmente a atividade clínica sem estrutura empresarial complexa. Uma coisa é, eu sou médica, eu tenho mais 2, 3 médicos comigo na mesma clínica e nós atendemos. É uma atividade empresarial simples, é uma sociedade simples, tá? Eu sou médica e eu tenho uma clínica e eu loco os espaços para outros médicos atender. Aí é diferente, tá? Mas eu tenho que atender, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu sou médico, sou professor, palestrante, advogado. Então, escritório de advocacia, sociedade de advogados regidas pela OAB, onde a atividade jurídica é essencialmente personalíssima e intelectual. Consultorias profissionais, empresas de consultoria em engenharia, contabilidade, psicologia, arquitetura e demais profissões, desde que essas profissões sejam regulamentadas, tá? Tem um monte de profissão aí que ainda não é regulamentada, a profissão tem que ser regulamentada. Características da sociedade simples. Atividade intelectual predominante. Então, tem atividade intelectual é simples, gente, é a principal característica, tá? Ela tem uma estrutura empresarial menor, então ela dispensa a complexidade administrativa típica das empresas, não requer uma contabilidade elaborada, gerência profissional ou separação entre o capital e o trabalho dos sócios. E ela é feito um registro simples no cartório. O ato constitutivo deve ser registrado no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Diferente da sociedade empresária, que a gente registra lá na junta comercial. Aqui. Sociedade empresária é aquela que exerce uma atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços, tá? O elemento diferenciador é a organização de fatores de produção, capital, trabalho, tecnologia e insumos. É o modelo societário mais comum na vida empresarial brasileira, tá? Então, o mais comum é a sociedade empresária. E por que ela é empresária? Porque o empresário ou a sociedade organiza os fatores de produção, assumindo os riscos da atividade econômica. A ênfase está na estrutura e não nos sócios. Qualquer pessoa pode ser empresário e eu não preciso ter conhecimento daquilo que nem um médico, que nem um advogado, que nem um engenheiro. Eu posso ser professora e abrir lá uma lanchonete e não saber nem cozinhar. Porque não sou eu que vou cozinhar. Eu vou contratar uma cozinheira. Né? Então, não sou eu, não é a minha propriedade intelectual a atividade econômica do meu negócio. Tá? Então, tenham isso como principal diferença. Características da sociedade empresária. Organização empresarial. Então, reúne e coordena os fatores, que é o capital, o trabalho, a tecnologia, de forma sistemática para alcançar o resultado econômico. Ela tem uma estrutura administrativa, tá? Tem diretor, tem administrador, dependendo dela tem conselho, tem os setores, tá? Conforme o tipo societário. Ela tem finalidade de lucro, não que a outra não tenha, a simples também tem, né? Mas essa finalidade é uma sociedade empresarial com fins lucrativos. Então, o objetivo central é a geração de lucro a ser distribuído entre os sócios, na proporção de suas participações no capital social. Conforme cada um participou lá no capital, né, deu entrada no seu capital social, é a mesma responsabilidade que ele vai ter. E
e ele é registrado lá na junta comercial, tá? Do Estado. Diferença principal entre uma e outra. Sociedade simples é atividade intelectual. Sociedade empresária, atividade empresarial organizada. Tá? Na empresária, separa capital do trabalho. Na simples, o sócio que exerce o próprio trabalho, ele é a fonte de trabalho. O critério legal determinante é a organização dos fatores de produção. Não é o tamanho, não é o faturamento que vai decidir o tipo societário, tá? Isso é outra coisa, faturamento, tamanho. Então, sociedade simples registra na RCPJ e a sociedade empresária se registra na junta comercial. Aqui as responsabilidades dos sócios, tá? Responsabilidade limitada. O sócio responde apenas até o valor de suas cotas. Então, lá, quando a gente registra uma empresa, a gente coloca lá qual é o valor que cada sócio está entrando. Então, se eu estou entrando com 51% e o meu sócio com 49%, eu tenho mais responsabilidades que o meu sócio. A minha participação é maior que o meu sócio, tá? Ou ações do capital. O patrimônio pessoal fica protegido. Então, né, aqui é o patrimônio da empresa. Não entra o patrimônio dos sócios, tá? Isso só Vocês lembram? Patrimônio. Para entrar o patrimônio dos sócios, tem que ser empresa individual. Aí sim, a empresa individual, o patrimônio pessoal, ele entra junto com o patrimônio da empresa. No momento que tu tem sócio, isso já não acontece mais, é separado. Tá? Então, num processo judicial, no pagamento de dívida, tu não terá o teu patrimônio pessoal envolvido. Tá? Agora, se tu é um empresário individual, sim. Responsabilidade ilimitada. O sócio responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações da sociedade sem limite pré-definido. Exemplo, sociedade em nome coletivo. Tá? Ali eu coloquei errado, não respondem, tá? Depois eu arrumo, vou tirar lá e vou arrumar para vocês. Esse modelo é menos comum atualmente, pois expõe o sócio a risco patrimonial significativo diante de dívidas, tá? Então, dependendo da tua cota, é a tua responsabilidade na empresa, tá? Então, classificação aqui das sociedades empresariais. Ela pode ser limitada, ela pode ser uma sociedade anônima, ela pode ser em nome coletivo, ela pode ser em comandita simples ou em comandita por ações. O que é mais comum que a gente vê é a sociedade limitada, né? Capital é dividida em cotas, e a responsabilidade é também de acordo com a cota, tá? É o mais utilizado. A anônima, aí não são cotas, aí o capital é dividido em ações. Aí está na Bolsa de Valores, o capital é aberto. Ideal para grandes empreendimentos e captação de investimento no mercado de capitais. Quando ela é uma sociedade em nome coletivo, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, não importa qual é a quantidade de cota que ele tem na empresa. A comandita simples. Coexistem sócios comanditados. É a responsabilidade ilimitada para os comanditados e os sócios comanditários, que aí eles têm a responsabilidade limitada. Tá? Então, tu pode ter dois sócios, um tem responsabilidade total e o outro algumas ou pouquíssimas responsabilidades. Geralmente se faz isso, mesmo assim as pessoas ainda fazem na limitada e colocam lá no contrato. Geralmente faz isso quando alguém entra com a parte financeira e outro entra, né, com a parte da propriedade intelectual, da experiência no negócio, tá?
E a comandita por ações, o capital é dividido em ações, sócios, diretores respondem ilimitadamente e os demais têm responsabilidade limitada às suas ações. Aqui, a mais utilizada, limitada, é de longe o tipo societário mais adotado no Brasil, especialmente entre micro, pequena e média empresa. Qual é a responsabilidade? Cada sócio responde apenas pelo valor das cotas, o patrimônio pessoal é protegido, salvo em caso de desconsideração da personalidade jurídica. Pode ser retirado. Se tu é retirado da sociedade, e aí sim, atua por algum motivo, né? Aí sim, teu bem pessoal começa a ser considerado. Aí tu tem um capital social, né, na sociedade limitada, não é por ações, mas sim um capital, dividido em cotas de valor determinado no contrato social, podendo ser distribuída de forma proporcional ou não. Eu posso ter isso aqui, 51 e 49, posso ter 50, 50, posso ter 90, 10, dependendo da cota que eu tenho condição de entrar na empresa, vai ser também. Mas se eu entrar só com 10%, eu só tenho 10% de responsabilidade sobre as ações da empresa. Tá? Ela é registrada na junta comercial, onde o contrato social e suas alterações são todos arquivados. Aí no contrato social a gente vai botar as obrigações de cada um, quanto de cota cada um entrou. Tá? Características dessa sociedade, tá? Ela oferece um equilíbrio entre proteção jurídica e simplicidade operacional, adequada para a maioria dos negócios brasileiros, desde o meio, tá? Então, quem é pequeno, né, e médio, empresário, pequena e média empresa, é melhor utilizar. Que migra para uma sociedade até empresas de médio porte em crescimento, tá? Então, o MEI, quando ele sai de MEI e migra para uma sociedade, a limitada é a mais utilizada. Principais vantagens: o capital é dividido em cotas, proporciona clareza na distribuição de participação, tem uma burocracia menor, tá? E protege o patrimônio pessoal. Então, se tu é MEI e tu já tem um patrimônio, o ideal é migrar para uma limitada, porque o patrimônio pessoal não entrar em caso de dívidas, tá? Não ser considerado. Vamos para a última parte lá, que ela vai falar. Agora a gente vai ver a sociedade anônima. Estou achando ela aqui, vou ter que pegar ela no PPT, tomara que funcione. E aí, galera,
última parte da nossa aula agora, nós vamos entender um pouquinho o que é a sociedade anônima, né? Então, a limitada a gente já viu, é a mais usada, mas a anônima também, ela é bem utilizada no Brasil, tá? No Brasil, não. Para ser uma sociedade anônima, né? Nesse caso, já são vários sócios. Por que anônimos, tá? Porque, né, ela está aberta lá, ela está livre na Bolsa de Valores. Eu posso ser sócia de uma empresa que é SA. Vai lá e compra ação e tu se torna um sócio. Tá? Então, tu não compra cotas que nem na limitada, e sim ações, tá? Características. A sociedade anônima se destaca por uma estrutura diferenciada, que é ideal para empreendimentos de grande porte e alta complexidade. Quem são os acionistas, né? Então, se é uma sociedade anônima, são acionistas, não mais, né, sócios. Os sócios são chamados de acionista. Tem sua responsabilidade limitada ao valor das ações subscritas. Não respondem pessoalmente pelas dívidas da empresa, o que reduz o risco individual. Captação de investimento. A sociedade anônima pode emitir ação na Bolsa de Valor, tá? Ou manter o capital fechado. Isso amplia a possibilidade de financiamento e atração de novos investidores com agilidade. Fiscalização legal. Ela está sujeita a uma maior fiscalização por parte do Estado e pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, tá? E de seus próprios órgãos internos, como o Conselho Fiscal e o Conselho da Administração. Quando se torna uma SA, tu tem que também criar os conselhos da tua empresa, porque aí não é mais o diretor nem o CEO que vai tomar as decisões, mas sim o conselho que toma as decisões. Sociedade em nome coletivo. A sociedade em nome coletivo é um dos tipos societários mais tradicionais do direito brasileiro. Então, todos os sócios participam ativamente da gestão dela, tá? Eles têm responsabilidade ilimitada pelas obrigações sociais. Significa que, em caso de dívida ou de passivo dessas empresas, o patrimônio pessoal do sócio pode sim ser atingido. Mas aí a sociedade tem que ser com nome coletivo, tá? Não é a limitada, gente, é nome coletivo. Somente pessoas físicas podem ser sócio nesse modelo, o que reforça o caráter pessoal de confiança que sustenta essa estrutura. Então, sociedade em nome coletivo, tu tem que ser uma pessoa física, não pode ser uma empresa entrando nessa sociedade, tá? Quais são as principais características desse tipo de sociedade? Confiança entre os sócios, porque a base é o relacionamento pessoal. Ambos vão responder igual, ambos são gestores, ambos decidem. Tá? Pode ser constituída apenas por pessoa física. A reputação e a idoneidade de cada sócio são elemento essencial para o funcionamento do negócio. A responsabilidade ela é solidária, porque ela é igual, e ela é ilimitada entre todos os sócios. Todos os sócios respondem solidariamente, de forma ilimitada, pela dívida da sociedade. Não interessa quanto tu entrou de dinheiro. Vai responder igual, ilimitadamente, todos os sócios dela, tá? Menos comum na atualidade, é muito difícil ela ser utilizada, tá? Com o surgimento de tipos societários que oferecem maior proteção patrimonial, como a limitada, né? Só o patrimônio da empresa entra em caso de passivo e juridicamente, né?
como a limitada SA, a sociedade em nome coletivo tornou-se rara na prática empresarial na atualidade. A comandita simples, caracterizada pela coexistência de dois perfis distintos de sócio, com papel diferente, poder e responsabilidade também. Essa dualidade é a marca fundamental desse tipo societário. Então, vamos ver quem é o comanditado e quem é o comanditário, tá? O comanditado, ele é responsável pela administração e pela gestão. Então, ele tem responsabilidade ilimitada. E o comanditário, quem é? Ele vai atuar apenas como um simples investidor, sem participar da gestão. Sua responsabilidade é limitada ao valor do capital aportado. Geralmente, essa é utilizada quando alguém entra com o dinheiro, com o capital, mas ele não faz parte da empresa. Ele só investiu nela. Outra pessoa vai gerenciar, outra pessoa vai administrar, outra pessoa vai ter a responsabilidade. A única responsabilidade que o comanditário tem é de entrar com o capital econômico e receber os lucros ao final do exercício. A comandita simples, tá? Sócios comanditados. A distinção entre os tipos de sócio define toda a dinâmica, tá, do poder. Risco e benefício. Então, o comanditado, ele administra e representa a empresa. A empresa é ele a pessoa. Ele não precisa entrar com dinheiro, mas ele é o comanditado. Ele toma decisão, tanto operacional quanto estratégica lá dentro. Ele tem a responsabilidade ilimitada e, sim, o patrimônio pessoal dele vai responder sobre as dívidas, tá? Somente pessoa física pode exercer esse papel, contrário do comanditário, tá? Participam exclusivamente como investidor de capital, ele só injeta capital ali. Não pode praticar ato de gestão ou usar o nome da sociedade. Possui responsabilidade limitada ao valor da cota que ele injetou lá. E pode ser pessoa física ou jurídica, pode ser uma empresa também, né, o comanditário. Uma empresa como investidor. E quando ela é comandita por ações, tá? Ela é um modelo mais híbrido. Não esquece, semana que vem aula é quarta, tá? Com a distinção entre sócio administrador e sócio investidor. Ela é pouco utilizada, mas representa um modelo interessante para situações em que se deseja unir a agilidade da estrutura acionária com o controle personalíssimo dos administradores e fundadores da empresa. Quais as características dessa comandita por ações? Capital é dividido em ação e não em cota, tá? Assim como na SA, o capital social é representado por ação, confere aos acionistas o direito patrimonial e político proporcional à ação que ele tem. Tá? Responsabilidade ampliada dos administradores. Então, os diretores administradores daqui necessariamente devem ser acionista também, responde de forma subsidiária e ilimitada pelas obrigações da sociedade. Governança diferenciada. A Assembleia Geral não pode destituir os diretores sem consentimento deles, o que garante estabilidade e controle aos fundadores e administradores da empresa. A importância, tá, da escolha, tá? Então, responsabilidade legal define se o patrimônio pessoal do sócio vai responder pela dívida. A tributação, que é o regime tributário, e a carga fiscal. Aliás, a tributação ela vai decidir o regime tributário e a carga fiscal, tá? Dependendo do tipo societário. No caso da gestão empresarial, determina quem administra e como que as decisões vão ser tomadas. Então, tem capital social, tem ação, tem cota, vamos ver um pouquinho, tá? Capital social é o investimento inicial realizado pelo sócio. Então, a gente sempre faz um investimento quando a gente abre uma empresa, né? Então, a gente tem lá o valor
quanto que tu vai investir nessa empresa? Como se tu comprasse ela sendo tua, tu está investindo. Então, o capital inicial, o capital social é aquele primeiro aporte, né, financeiro que a gente faz para abrir uma empresa. Ele é registrado no contrato social ou no estatuto da empresa e ele é a garantia mínima para os credores, tá? Então, geralmente, quando a gente vai pedir um empréstimo ou a gente vai abrir o capital da empresa, esse capital social ele vai ser como, né, a garantia de pagamento. O capital social pode ser integralizado em dinheiro, bens ou créditos. E sua divisão entre os sócios determina a proporcionalidade dos direitos. Então, conforme eu entrei, conforme a minha cota de capital social, as minhas obrigações vão estar ligadas ao valor das minhas cotas, tá? Sua adequada fixação é essencial tanto para o ponto de vista jurídico quanto para o ponto de vista econômico. Ou seja, se eu respondo juridicamente pela minha quantidade de cota, eu também vou receber os meus ativos pela minha quantidade de cota. Então, se eu tenho mais cotas, meus ativos serão maiores, mas a minha responsabilidade jurídica também. E a minha responsabilidade de pagamento dos passivos também, tá? Então, participação no lucro, tá? Em relação aos direitos do sócio. Todo sócio tem direito de receber os dividendos ou distribuição de lucro, proporcional à sua participação no capital social. Ou seja, ele vai pagar pelas despesas, ele vai ter um lucro proporcional ao capital social que ele investiu na empresa. Direito de voto. Os sócios têm direito de participar das deliberações sociais e votar nas assembleias e reuniões, influenciando as decisões estratégicas da empresa de acordo com sua cota ou com suas ações. Então, a decisão dele também vai estar baseada na quantidade de cota de ação. Fiscalização da gestão. É assegurada ao sócio o direito de examinar livro, documento, demonstração financeira, garantindo transparência, controle sobre os atos praticados pelos administradores da sociedade. Também tem dever, né? O sócio tem direito, mas também tem dever. Integralizar o capital social. Então, cada sócio deve cumprir o compromisso assumido no contrato social de aportar o valor correspondente à sua participação. Dinheiro, bens ou serviços. Então, se ele diz que ele vai entrar com aquele aporte, com aquela quantidade, ele tem essa obrigação, esse dever. Ele tem que cumprir tudo que está escrito lá no contrato social. Todas as regras, todas as disposições estabelecidas lá, tá? E ele tem que agir de boa-fé. O dever de lealdade e boa-fé é o princípio geral do direito societário. Então, os sócios não devem praticar atos que prejudiquem os interesses da sociedade ou também dos demais sócios. E por que a gente tem esse contrato social que a gente vem falando, né? Está tudo lá, né? O que está no contrato social tem que ser feito, né? Tem que ser realizado. Então, ele é um documento que funda a tua sociedade. Ele é fundamental, é ele que vai dar as regras, o início, o ponto de partida para a tua empresa, tá? Além também da tua segurança jurídica, tá? Porque o que está escrito ali é a tua garantia de que tu e o teu sócio precisam cumprir, tá? O que tem nele? Regras da sociedade, a participação dos sócios e quem foi fazer a administração. E lá na parte de regras da sociedade, ele vai estabelecer o objeto social, prazo de duração, onde vai ser a sede, a forma de resolução de conflito entre os sócios e as condições para entrada e saída de novos membros, tá? Aliás, entrada de novos membros e saída dos membros existentes. A participação de cada sócio está lá no contrato social, tá? Em relação ao seu dever, a participação que ele entrou, as cotas que ele entrou, e quanto que ele vai receber, tanto de lucro e quanto que ele tem de dever em relação aos dividendos, tá? E lá no contrato social vai estar também escrito quem vai ser o administrador, tá? E se for mais de um administrador, pode ser ambos os sócios, né? Qual é o poder que cada um tem? Geralmente a gente coloca lá
que tem mais de conhecimento. Um sócio responsável pelo marketing, um sócio responsável a responder pelo financeiro, outro pela parte administrativa, tá? Então, e também a forma de remuneração de cada um. Quanto que cada um vai receber? A remuneração vai ser igual para todo mundo? Vai ser de acordo com as cotas societárias? Tudo está ali. Qual é a importância disso tudo para nós, administradores, tá? Por que a gente tem que conhecer o tipo societário? O gestor que não compreende a estrutura jurídica da empresa em que atua, ele vai navegar sem uma bússola, né? Até porque ele tem que saber quem responde por quem, como, quais as responsabilidades de cada um, né? Então, o tipo societário delimita seus poderes, define riscos e determina as regras do jogo empresarial. Quais são os impactos diretos na gestão, né? Decisão estratégica, conhecer a limitação e possibilidade de cada tipo societário, permite ao administrador tomar decisão mais segura, porque ele vai saber qual é esse tipo de sociedade, porque dependendo do tipo de sociedade, o administrador tem um tipo de poder, de dever, ou de direito, tá? Redução de risco jurídico. Compreender a estrutura societária evita a prática que poderiam configurar abuso de poder, desvio de finalidade ou desconsideração da personalidade jurídica. Compliance e governança. A conformidade legal começa pelo entendimento correto da forma jurídica na organização. Então, é importante, como administrador, a gente entender. Concluindo a aula de hoje, a sociedade empresarial é um instrumento jurídico para a organização coletiva do negócio, permitindo que pessoas unam esforços, capitais, competência para um objetivo comum. Tá? Então, quais são os 3 fatores determinantes que vão fazer a gente escolher qual, né, o nosso tipo de sociedade? Primeiro, é o tipo de atividade. Então, atividade de grande porte, com necessidade de captação de recursos, tem de ir para uma sociedade anônima, tá? Negócios menores, mais familiares, vão para uma sociedade limitada, tá? Ou a simples. Em relação à responsabilidade do sócio, que tipo de responsabilidade tu quer ter na sociedade? Isso também é um norte para qual modelo tu vai querer. E também a estrutura empresarial, depende da governança, da complexidade, da quantidade de sócios, necessidade de órgãos de colegiado. Tá? Então, tudo isso vai ter peso na hora da decisão. Então, ali a última frase para a gente encerrar. Compreender os tipos societários é essencial para qualquer estudante ou profissional de direito e administração que deseja atuar com segurança e competência no ambiente empresarial brasileiro. Então, esses 4 tipos são os principais na sociedade. Depois tem o empresário individual, que a gente viu semana passada. Mas na sociedade, tem 4 tipos e cada um com as suas competências e seu âmbito jurídico. Feito? Prontos para G2 para responder tudo sobre sociedade anônima, sociedade limitada, empresário individual, cota, responsabilidade de cada um? Aonde que o meu patrimônio pessoal entra ou não? Se não, tem mais uma lidinha ali nos slides, ficou com dúvida, todo mundo tem meu e-mail, pode mandar e-mail lá, tá? Até semana que vem, não esqueça, semana que vem a aula é 4, tá, gente? Segunda é a de gestão empresarial e 4ª a de legislação. Bom restinho de semana para você, bom final de semana, bom feriado, e a gente se vê na segunda ou na 4ª. Tchau. Boa noite. Diga. Principalmente a diferença entre sociedades. Eu vou te mostrar o print que eu tirei de vocês. Do slide aqui. Esse aqui vai cair.
Essa aí é a sociedade simples. Pelo menos estuda a característica, a característica de cada uma, da simples, da limitada e da SA. Só tive essa. Mas tu tem acesso ao grupo? Tem, aham. Então, as características dessas A sociedade simples, simples, a limitada, a sociedade empresária. isso, e a sociedade anônima, isso. Essas três, com certeza, eu vou cobrar. Tá, então a assessoria tem que dar mais uma. Dá uma lidinha antes da G2, ali, antes de vir. Não, eu vou botar no caderno também. Tá. Sim, eu boto no caderno, tipo, pra mim ler, porque daí eu lendo. Eu tô que nem eu gosto de escrever e ler, parece que eu fico super. Sim. Essas três. Essa daqui também, né? Conceito da patente. Isso sobre a primeira aula, sobre a aula 3. Sim, aí os três, né? Sim. Marca, patente, propriedade intelectual, os quatro, aliás. Marca, patente, propriedade intelectual e a industrial. Pelo menos as características de cada Então, o um. conceito de patente. Patente e marca, e principalmente ali a diferença entre propriedade intelectual e a industrial. Tá, as duas, no caso. As duas, exatamente. Tá bom. Tchau, até semana que vem.